Você tem vivido de maneira confiante, a ponto de saber se Cristo voltar, você se encontrará face a face com Ele? Hoje o devocional ele fala sobre a volta de Cristo e como a cada dia mais está próximo, como a cada dia mais sinais têm aparecido e têm mostrado que a volta dele está próxima. Em 2 Tessalonicenses 2:1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então aqui é Paulo falando e explicando, para eles sobre a volta de Cristo, como eles já estavam esperando, Cristo mal subiu, eles já estavam esperando que Cristo retornasse. Porém, gente, voltando à pergunta inicial, nós temos vivido de maneira confiante, a ponto de saber que se Cristo voltar, a gente vai com Ele? Nós precisamos ter isso em mente, a gente precisa viver, porque muitas vezes o ser humano, o cristão, vive em altos e baixos. Agora imagina se Cristo voltar porque você tá lá magoado, você tá com ranço de uma bobeira. É muito sério isso, Quando a gente para analisar que nós podemos ficar no arrebatamento por uma bobeira, por um simples, hoje eu não tava legal, é algo da gente se desesperar, porque a gente precisa entender que a gente precisa viver a nossa vida inteira voltada para Cristo. A gente precisa viver a nossa vida sabendo que a qualquer momento Cristo pode voltar, porque a gente sabe que ninguém sabe a hora, o dia, porque se a gente soubesse o dia seria muito fácil, Você vai pecando, se entrega, aí quando estiver chegando ao próximo você se arrepende e faz tudo e sobe. Porém, gente, não é esse o objetivo de um verdadeiro cristão. A gente quer viver, como a gente falou ontem, sobre a importância da nossa eternidade, o que estamos investindo para ela, e além disso a gente precisa entender que Cristo, Ele é o que guia nossas vidas. Então a gente não pode viver horas na presença do Senhor no Espírito e horas não. Porque, como aqui está falando, a volta de Cristo, isso todos nós sabemos. A gente sabe que um dia Ele vai voltar, porém a gente não sabe a hora. E ficar brincando de horas estar na presença do Senhor e horas não, imagina quando Cristo voltar naquela hora que você está lá, amargurado, com ranço de alguma coisa. Você vai ficar por causa disso. Então hoje o devocional, mais uma vez eu falo, ele nos traz um alerta sobre a vinda de Cristo. Como eu disse, muitas vezes a gente olha essas coisas e fala, tá tão distante a eternidade, vinda de Cristo, o inferno. Porém, gente, se a gente ficar aí dando bobeira, quanto menos esperar, Ele vai voltar e a gente vai ficar por coisas muitas vezes simples, por coisas bobas que poderia ser resolvido com uma conversa. Então a gente precisa viver de forma com que a gente agrade a Deus, viver de tal forma que a nossa vida engrandeça a Deus, porque a cada dia mais a gente tem visto sinais que o fim está próximo, a gente tem visto pessoas escarnecendo o nome de Cristo, eventos colocando o nome de Cristo, colocando símbolos ligados realmente a Cristo como algo engraçado, como uma chacota. Então isso só mostra que o fim está próximo. Porém, qual tem sido a nossa atitude? A gente tem vivido de maneira que vá agradar a Deus, de maneira que a gente tenha certeza que se Cristo voltar hoje, a gente vai subir? Então é isso que a gente precisa ter em mente. A gente tem que viver de maneira com que agrade tão somente a Deus. E pensar realmente e refletir nessa pergunta. Se Cristo voltar hoje, a gente sobe ou a gente fica? Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.